Olá, Igreja de Cristo, graça e paz. Hoje já estamos no quinto encontro. Estamos estudando o Evangelho de João e o estudo está avançando. Se você perdeu algum outro estudo que já passou, procure no nosso canal. Os encontros estão identificados na descrição, sempre com o número do encontro. Hoje, por exemplo, é o encontro 5/17. Serão 17 encontros em que nós vamos passar por todo o livro do Evangelho de João. Então, eu espero que você continue nos acompanhando, se envolva, leia os textos bíblicos para que você vá crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Nós estamos estudando através desta revista, que é a nossa fonte de estudo, é uma revista da Editora Cristã Evangélica. Logo abaixo do slide você vai ver que tem um link onde você encontra esse material que você pode adquirir, né? Então, aqui no nosso encontro a gente faz um breve resumo e mais detalhes, informações sobre o que nós falamos aqui você encontra na revista. Muito boa esse material. Então, eu espero que você esteja acompanhando e hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho de João. O tema da nossa lição de hoje é Autoridade de Cristo. E o texto, o versículo base, o versículo chave desse estudo está em João 5:24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Palavras de Jesus Cristo. Vamos ver o que ele tem a nos ensinar nesta passagem. E nós temos o alvo. O alvo de hoje é, ao estudar esta lição, você vai reconhecer a autoridade de Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. E temos alguns objetivos, que você venha a entender que Jesus tem autoridade sobre a enfermidade. Também você vai aprender a confiar em Jesus e submeter-se totalmente à autoridade dele. Esses três objetivos nós esperamos que ao final você alcance-os. E vamos tratar também sobre momentos e formas em que a autoridade de Jesus foi testemunhada. É imprescindível examinar a maneira que ele se apresentou em ambientes específicos e como foi interpretado pelos seus contemporâneos. O capítulo 5 de João, deste evangelho que estamos estudando, fundamenta os conceitos básicos que devemos aplicar em nossa relação de submissão à autoridade de Jesus. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos dessa autoridade. No primeiro momento, nesse primeiro trecho do nosso estudo, nós vamos ficar entre os versículos 1 e 15 do capítulo 5 do Evangelho de João. E como a gente já falou em outros encontros, né? Esta forma de expor as informações nos slides pode parecer no primeiro momento algo muito pesado, cansativo, mas a ideia é que você fique com esse conteúdo para visitá-lo depois. A gente cita aqui alguns versículos. Assim, a gente sempre pede para que você leia o texto que nós vamos estudar e aí aqui você encontra o versículo daquele ponto que nós estamos falando. E é legal, você pausa o vídeo, vai lá, olha o texto bíblico, lê e volta nessa exposição. Então, nós vamos ver aqui que mais uma vez Jesus subiu para Jerusalém por ocasião de uma festa, quando ocorreu algo singular em seu ministério que nos ensina sobre a fé. Em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda. Veja lá no versículo 2 deste capítulo 5, que atraía muitos enfermos com desejo de serem curados neste tanque. O verso 4 do capítulo 5 é registrado sob a perspectiva do doente. É como se fosse o doente percebendo aquela situação, relatando uma crença supersticiosa que aquela água fazia milagres.
mas isso não significa que de fato aconteciam milagres ali. Ainda hoje sabemos que muitas pessoas, no Brasil, por exemplo, acreditam ser milagrosos alguns lugares, o que não passa de superstição. João estava apenas descrevendo o cenário que vigorava naquele tempo, naquela época. O fato é que as pessoas depositavam fé no lugar ou em coisas erradas e não em Cristo. Então o apóstolo João traz essa perspectiva para a gente compreender o que estava acontecendo. E aí, o texto vai narrar entre os versos 5 e 7 que certo homem atraiu a atenção de Jesus. E dessa atenção atraída, ele recebeu a compaixão de Jesus. O texto diz que há 38 anos, olha quanto tempo aquele homem não andava. Então, é possível que talvez esse homem não andou a vida toda. O estado deplorável e crônico dele despertou a compaixão de Jesus, que perguntou a ele: "Você quer ser curado?" A resposta do enfermo sugere total dependência. Veja o verso 7. E sugere também que os homens nunca agiam misericordiosamente naquele lugar. Era cada um por si. Os próprios enfermos eram incapazes de ajudar uns aos outros. A fala de Jesus é uma declaração de compaixão por alguém marginalizado e dependente. Cada um estava indo por si mesmo e que os outros que se virassem. E Jesus teve compaixão desse homem. E aí Jesus vai demonstrar o seu poder. Nós vamos ver isso dos versos 8 e 9. O texto nos revela que Jesus se dirigiu ao homem e deu a seguinte ordem: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem foi curado e provou com a própria vida o poder de Jesus. De novo, observe, a demonstração do poder de Jesus visa algo maior. E aí, disso, ao invés das pessoas glorificarem a Deus, apareceram opositores a ele. Veja dos versos 9 a 13. O estopim da crítica dos religiosos surgiu porque Jesus curou num sábado. Declararam que a religiosidade é mais importante que um ato de compaixão. Diante da indagação, vemos que o paralítico sequer sabia quem o curou, pois estava focado apenas na cura física. Os religiosos, então, buscaram saber quem agiu contra a lei, mesmo sendo um ato de compaixão. Depois do segundo encontro com Jesus, o homem retribuiu a compaixão com traição, ou seja, ele deu o nome de Jesus para aquelas autoridades religiosas que queriam saber quem foi que descumpriu a lei, quem foi que fez algo no sábado. Jesus demonstrou compaixão, curou aquele homem num dia de sábado e ao invés de glorificarem a Deus pela cura, os homens ficaram mais preocupados com o que foi feito no dia de sábado. E aí nós vemos o desenrolar desta história, né? E o corpo havia sido curado. O corpo de quem? Daquele paralítico. Mas parece que ele precisava ouvir algo muito mais importante. Jesus então lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O cerne de tudo o que aconteceu nesse episódio é compreender que a salvação é mais importante que a cura física, que a superstição, da questão do tanque e o anjo que supostamente curava as pessoas, e que a religiosidade, a guarda do sábado, não impedem que a compaixão para a salvação seja demonstrada. Era isso que Jesus queria deixar claro para aquele homem. E aí, nós vamos ver então agora uma explicação que o que é que
gera essa autoridade em Jesus Cristo. E o tópico desse novo trecho, agora que vai dos versos 16 a 30 do capítulo 5 do Evangelho de João, nós temos o seguinte tópico: unidade como modelo da autoridade. Então, na ocasião da cura do paralítico, Jesus declarou que o trabalho celestial não podia ser interrompido ou impedido. O resultado da afirmação de Jesus gerou ainda mais reboliço, pois agora queriam matá-lo. Eram dois os motivos para essa oposição contra Jesus. Jesus teria violado o sábado e Jesus afirmava ser Deus. Nesse cenário, Jesus proclamou um fantástico discurso de sua divindade, autoridade e unidade com o Pai. Então vamos pegar isso em pontos, né? Vamos pegar nesse ponto 1 aí, o que é essa unidade de Jesus com o Pai. O versos 19 e 20 desse capítulo que nós estamos estudando declaram que as obras do Pai e do Filho estão em comum acordo. São essencialmente a mesma coisa. A unidade do Filho e do Pai demonstra que a autoridade de Jesus provém dos desígnios eternos do Pai. Isso significa que, sendo Jesus o próprio Deus, sua autoridade tem origem em si mesmo. Noutra ocasião, Jesus já declarou: eu e o Pai somos um. Então, nós vamos continuar vendo. E Jesus continua falando agora sobre a sua divindade. Isso que gera um grande reboliço. Como parte das obras de Jesus, João aponta a ressurreição. Os judeus criam que somente Deus podia ressuscitar. Eles estavam certos nisso. O problema é que não compreenderam que Jesus é Deus. Portanto, podia ressuscitar e dar vida. Jesus mesmo disse que vivifica aqueles a quem quer. E Jesus vai falar da sua autoridade e ele vai dizer que Deus sempre foi reconhecido como juiz de toda a terra. Nós vemos isso lá em Gênesis 18, 25. Logo, em sua divindade, Jesus também detinha a autoridade para julgar. Eis a razão para que Jesus seja sempre honrado, pois seu julgamento é sempre justo. Desonrar o Filho é desonrar o Pai. É também não reconhecer sua autoridade como juiz de todas as coisas. E aí nós já vamos avançando para o nosso item 3 do nosso estudo de hoje, que agora está entre os versos 31 e 47 do capítulo 5. É um capítulo longo, né? E vamos ver aqui testemunhos que nós vemos dessa autoridade de Jesus. Então, testificar significa dar testemunho de autenticidade. Nesta sessão que nós vamos estudar agora, aprenderemos sobre a autoridade messiânica ou divina de Jesus a partir do testemunho dele mesmo. Então nós vamos ver 4 testemunhos em favor de Cristo aí entre os versos 31 e 40. Na lei judaica, o testemunho em prol de si mesmo não tem valor. Veja no versículo 31. Por essa razão, Jesus se vale de outros testemunhos acerca de si mesmo. Aí nós vamos ver o testemunho de João Batista, versos 32 a 35 desse capítulo 5. Esse vai ser o primeiro testemunho em favor de Cristo. Jesus chamou a atenção para outro testemunho que, segundo a lei judaica, podia ser validado. Ele falava a respeito de João Batista. Percebam que Jesus não precisava que homens provassem sua messianidade. Entretanto,
usou o recurso do testemunho humano para alcançar o coração do próprio homem. João Batista é figurado como candeia, o agente que permitia a irradiação da luz, que nesse caso a luz é Cristo, verso 35. E nós vamos ver outro testemunho, as obras de Cristo. Já observamos pelas declarações anteriores que as obras de Cristo exemplificavam sua autoridade e provavam sua divindade. Ele trouxe à memória de seus ouvintes o que já fora dito e explicou que essas obras do Pai, realizadas pelo Filho, são maiores que o testemunho de João. Ele traz o exemplo do testemunho de João para testificar a sua autoridade e agora ele resgata e relembra algumas obras que ele realizou. E continua, Deus, o Pai, é outra testemunha. Se o testemunho de João e das obras realizadas não eram suficientes, a declaração de Cristo agora aponta para Deus como testemunha. O problema, e aí essa parte dificulta o entendimento daqueles homens, o problema é que, da perspectiva humana, é impossível provar Deus como testemunha, pois não pode ser ouvido ou visto. Por isso, Jesus apontou para a Escritura como fundamento do testemunho de Deus sobre a messianidade dele. E ele vai trazer, então, a Escritura como sendo testemunha, né? Uma testificação da sua autoridade para fazer o que ele estava fazendo. Versos 38 a 40. Jesus declarou o distanciamento espiritual dos religiosos. Eles conheciam as letras do texto, mas não conheciam o Deus do texto. A Bíblia trata de Cristo, mas eles não enxergavam Cristo na Bíblia. As palavras de Jesus apontavam para o fato de que Deus havia testemunhado acerca da sua messianidade por meio da própria Escritura. Lógico que aqui no nosso texto está se referindo que as pessoas daquele tempo, os religiosos, não criam na Bíblia. Esse termo Bíblia é mais recente, né? Naquele tempo a Escritura seria ali o Pentateuco, a Torá, né? Aqueles primeiros 5 livros que nós conhecemos do Antigo Testamento. E lógico, aí tem os escritos, temos os profetas, todo esse conjunto de conhecimento que hoje estão reunidos no nosso Antigo Testamento, seria aí as escrituras que eles conheciam naquele tempo. Nós vamos falar agora, de 4 impedimentos à fé em Cristo. Quais eram os impedimentos que aquelas pessoas tinham diante de si que dificultavam a fé deles, né? Que eles crescem em Jesus como sendo o Cristo Messias. Primeiro, a divergência sobre o amor de Deus. A ideia é que Jesus estava concentrado em cumprir a sua missão. Parte da sua missão era revelar o coração corrompido do homem. Por isso, ele disse: conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Uma declaração forte. Depois você confere aí os textos que estão abaixo. E Jesus continua. Eles descriam na palavra de Deus. Os homens preferem os mitos e as fantasias do homem ao invés da palavra verdadeira de Deus. E esses homens também, eles desprezavam a glória de Deus. Os homens querem aplausos da plateia, em vez de apontarem para Cristo. E também dificuldades de compreender a palavra, diferença na interpretação da palavra, interpretação bíblica. Os religiosos só usavam e defendiam os textos que lhes agradavam, mas seriam esses mesmos textos que os condenariam. Toda a Escritura aponta para Cristo de algum modo. A questão não era o texto, mas como o texto era compreendido, era interpretado. E aí,
fazendo um grande resgate de tudo que nós conversamos aqui de uma forma resumida, nós temos o seguinte resumo. Jesus, ele exemplificou a sua autoridade, ele vai lá e demonstra compaixão, ele demonstra seu poder, ele dá uma resposta aos seus opositores e ele diz que a salvação é nele. E também ele vai dizer que a sua autoridade ela é baseada na unidade com o Pai, na sua divindade e na sua autoridade. E o que testificava, o que testemunhava, que confirmava essa autoridade? Ele deu exemplo de 4 testemunhos em favor dele. João Batista, as suas obras, Deus o Pai, a Escritura. E nós vimos 4 barreiras, impedimentos que aqueles religiosos da época tinham para crer em Cristo. Divergência sobre o amor de Deus, descrença na palavra de Deus, desprezo à glória de Deus e diferença na compreensão e interpretação da palavra de Deus. Essas barreiras, até hoje, nos nossos dias, nós ainda vemos pessoas que têm dificuldades de crer na divindade, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Como que podemos então concluir esta nossa aula de hoje, nosso encontro, né? Esta lição solidificou ainda mais a fé cristã na plena autoridade de Jesus Cristo, que é o modelo da cura do paralítico, assim como os testemunhos declarados, sirvam de diretório para que cada um de nós se mantenha submisso às ordens de Jesus e não cometamos os erros dos religiosos do primeiro século, que não reconheceram a autoridade de Cristo. E com isso, nós vamos concluindo. Eu imagino aqui que o nosso alvo, o alvo desse encontro foi alcançado, porque ao estudar esta lição, você agora tem condições de reconhecer a autoridade de Jesus Cristo como o próprio Deus. Pelos sinais que ele realizou, nós vimos aí a cura desse paralítico. Há 38 anos ele estava ali naquele tanque, esperando por esta oportunidade de ser curado. A sua fé estava posta naquele tanque, num suposto anjo que passava ali e realizava milagres, mas parece que quem fosse mais rápido que levava, e Jesus vai lá e mostra de onde que de fato vem o poder, que vem do alto para curar. E ele cura aquele homem e mostra que o poder e a autoridade está sobre ele, Jesus. E dali ele começa agora a dar essas declarações, esses testemunhos a respeito de onde vinha o seu poder e a sua autoridade, e assim demonstra a sua messianidade. Ele era o Filho de Deus encarnado aqui na terra, mostrando o amor de Deus para os homens, para a humanidade, de forma que nós devemos deixar de lado as compreensões equivocadas a respeito de Deus e compreendermos o seu grande amor em nosso favor, e por isso que ele mandou seu Filho para nos salvar. Eu espero que você tenha sido edificado e que Deus abençoe a sua vida e que você leia os textos bíblicos, passe cada um desses versículos dentro dessas exposições que foram feitas aqui e que assim você compreenda melhor o Evangelho de João. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.